Bem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao espaço do Instituto Racine. Eu sou Elídia Bagbudarian, sou a diretora acadêmica aqui do Instituto Racine e vim recebê-los, vocês alunos, para o início da 12ª turma do curso de pós-graduação em farmacologia clínica, com ênfase em pesquisa clínica, farmacoeconomia e uso racional de medicamentos. Este curso é coordenado pelo farmacêutico Rafael Fernando Boiati e inicia hoje com uma aula magna de abertura, cujo tema é a pesquisa clínica no Brasil, com ênfase em evolução nos estudos clínicos no país e as oportunidades de atuação profissional nesse segmento. Bem, como de hábito, no Instituto Racine, todo início de curso de pós-graduação, temos uma aula magna de abertura, em que convidamos um profissional com carreira consolidada e com muita experiência para compartilhar seus conhecimentos com os alunos. Vocês podem todos participarem com perguntas e comentários. Você que está no Instagram pode mandar as suas perguntas, e você, aluno, pode também mandar as suas perguntas pelo chat, que durante a palestra ou ao final, se não for possível durante, o nosso palestrante Paulo Fernandes vai responder. Muito obrigada, Paula, pela participação. E Rafael Boiati, coordenador do curso, peço então que faça as honras e apresente o nosso palestrante, e agora conduza o evento daqui para frente. Um ótimo evento a todos e muito obrigada por estar conosco. Obrigado, Lídia. Boa noite a todos, boa noite aos alunos presentes em mais uma abertura de turma. Hoje o início é da turma 12 de pós-graduação em farmacologia clínica. Tenho a honra hoje de receber o Paulo Fernandes. O Paulo Fernandes ele é farmacêutico, graduado pela Universidade de São Paulo, especialista em gestão de projetos pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, e em administração pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Com mais de 15 anos de experiência em pesquisa clínica em instituições como o PPD, Parexel e a Covance. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a Abracro. Paulo, agradeço mais uma vez aí pela sua disponibilidade, pelo aceite ao convite para participar da nossa aula magna. Os alunos estão aqui participando, então podem mandar a pergunta aí ao longo do evento via chat. E as pessoas que estão acompanhando a gente também via Instagram, pode enviar as dúvidas que vocês tiverem, que vocês possuírem, as perguntas que vocês quiserem direcionar ao Paulo, que ao longo do evento ou ao final do evento, eu encaminho essas perguntas a ele. Ok? Paulo, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Elídia. Prazer estar com vocês. Como já conversamos previamente, fiquei bastante feliz com a oportunidade de conversar com essa turma, falar um pouco de pesquisa clínica, né? Trazer aí algumas perspectivas a respeito de um assunto que até pouco tempo era de pouco conhecimento da população em geral e que agora foi para as mesas de jantar das famílias, né? Então, todo mundo, em alguma medida, fala um pouquinho de pesquisa clínica. Para a gente começar, Rafael já me apresentou, vou fazer aqui somente alguns complementos que eu acho super importantes, né? Então, estou no setor há cerca de 15 anos, comecei a minha carreira como assistente de pesquisa clínica, segui uma carreira relativamente tradicional na área, ou seja, fui monitor de pesquisa, depois fui gerente de estudo clínico, passei a cuidar de uma equipe de monitores. Na sequência, trabalhei também com startup de estudos clínicos, gerentes de pesquisa, e agora estou dentro da IQVIA, à frente do nosso departamento de pesquisa clínica aqui no Brasil, né? Além de uma vida profissional, é claro, tem aí também uma vida pessoal, né? Então, eu tenho um conjunto de interesses particulares, e eu gosto sempre de trazer, quando eu vou conversar com algum grupo, que todos nós, né, somos profissionais, e é muito difícil você desvincular a vida profissional da vida pessoal. Então, eu tenho 2 filhos, gosto muito de política,
Gosto muito de esportes, né? Pratiquei rugby por muitos anos. Digo pratiquei porque nesse período pandêmico, né, a gente não pode, tem muita dificuldade, é um esporte que você pratica, é um esporte coletivo, então hoje não estou ativo aí no esporte, gosto muito de música também. Acho super positivo sempre dividir, né, que existe aí essa simbiose entre vida profissional e vida pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje, então, a respeito da Abracro, para começar. Como o Rafael bem apresentou, é a associação, né, de CROs, ou seja, organizações representativas de pesquisa clínica. Para quem não está familiarizado com esse termo, são as empresas, o conjunto de empresas especializadas na condução de estudos clínicos. Então, normalmente, uma indústria farmacêutica ou um laboratório de biotecnologia tem um produto promissor que vai passar pelo desenvolvimento clínico e, em muitos casos, contrata uma empresa especializada na condução desse estudo clínico, né? Existem empresas que são especializadas em descoberta, mas não necessariamente em completar o desenvolvimento clínico ali até a fase 3, os grandes estudos de eficácia e segurança, e aí uma empresa como a empresa na qual eu atuo, que é a IQVIA, pode entrar e apoiar o desenvolvimento clínico. A Abracro, como associação setorial, né, de grande parte das empresas que são especializadas em pesquisa clínica e estão aqui no Brasil, ela atua em 2 campos. No fomento a um bom ambiente regulatório, e a gente vai falar um pouco mais disso logo mais, e também em algumas ações educacionais, né, principalmente voltadas aos profissionais que estão no setor. Naturalmente que pessoas interessadas em iniciar uma carreira em pesquisa clínica podem ter a Abracro como uma boa referência, mas ela coloca um foco ali importante em melhorar o ecossistema da pesquisa clínica. Interessante dizer, é uma associação setorial, mas os seus membros são voluntários. Então, hoje dentro da Abracro, a gente deve ter no entorno aí de 50 pessoas, pelo menos, que colaboram com a associação, e todas elas são voluntárias, né? Elas exercem atividades dentro da associação por meio de comissões setoriais, que discutem os temas mais relevantes das suas respectivas áreas. Então, quem trabalha, por exemplo, com assuntos regulatórios, né, numa interação com a Anvisa, interação com a CONEP, alguns dos órgãos reguladores, está dentro da comissão regulatória. Quem trabalha com monitoria de estudo clínico está dentro da comissão de operações clínicas. Então, esses voluntários hoje é o que fazem a associação. É uma associação que tem mais de 10 anos, né? Ela tem tido sucesso aí em fomentar uma melhora do ambiente, né, do ecossistema da pesquisa clínica e um bom nível, e vem conseguindo um bom nível de engajamento dos colaboradores das empresas. Então, já deixo aqui o meu agradecimento a todos que são membros da nossa gestão dentro da Abracro pela grande participação que tem feito nela. Ainda falando um pouquinho da Abracro, na prática isso significa interlocução com os reguladores. Então, por meio de uma associação setorial, a gente consegue tornar a interlocução com Anvisa, CONEP, com o Ministério da Saúde, uma interlocução agnóstica quanto a empresas, né? Então, a gente consegue colocar alguns pleitos e algumas discussões que são relativas ao setor, o que é muito positivo de parte a parte, tanto para a Abracro e empresas, quanto também para o regulador, porque ele conversa, ele consegue atingir mais empresas. Então, quando os reguladores eles têm alguma necessidade ou alguma visão sobre uma tendência que está acontecendo no mercado, eles conseguem utilizar a Abracro como uma referência para que essas informações possam ser multiplicadas, o que é muito positivo. Existe também dentro da associação o fomento, a troca de experiências, né, entre os associados. Então, existe um ambiente colaborativo, apesar de muitas empresas serem competidoras, existe uma forma de atuar que respeita, né, o compliance das companhias e que permite trocas que são úteis para fomentar esse ecossistema da pesquisa clínica. Também a promoção da educação continuada para os profissionais do setor, como eu comentei, né? E, eventualmente, algum workshop
e ou evento. Então, a gente vem aí nos últimos 3 anos num esforço de aproximação com os participantes das pesquisas clínicas, né? E principalmente com um esforço educacional em relação à condução de estudos clínicos. E a Abracto, ela vem conseguindo algum sucesso nesse tipo de engajamento, e a melhor maneira, ou a maneira que nós encontramos, pelo menos até o início da pandemia, era por meio de alguns workshops, onde empresas do setor, partes interessadas, participantes de estudos clínicos, se juntavam para discussões relacionadas aí ao setor. A Abracto devidamente apresentada, vamos agora falar um pouquinho da pesquisa clínica no Brasil. O que eu trouxe hoje para a gente conversar leva em conta o arcabouço regulatório, né, que permeia as atividades em estudos clínicos no Brasil, fala também um pouco do embasamento científico dessa atividade, que é extremamente científica, né? Estava discutindo até hoje mais cedo com uma pessoa da minha equipe o quão científico é o trabalho que a gente realiza, e vocês vão ter a oportunidade de ver um pouco mais a respeito, e também o papel de protagonismo que o profissional tem, né, dentro desse setor. É um setor altamente regulado, ou seja, ele demanda muita responsabilidade também por parte daquelas pessoas que atuam dentro dele, né? Então, aí são 3 pilares para a gente que são muito importantes. Pilar científico, arcabouço regulatório, responsabilidade individual dos profissionais do setor. Agora que eu vou começar a falar um pouquinho de pesquisa clínica, eu quero combinar, principalmente com quem tem a oportunidade de fazer perguntas durante a aula, fiquem à vontade para perguntar, para me interromper. Se quiserem sinalizar por meio aqui das ferramentas do Zoom, fiquem à vontade, e também podem utilizar o chat. Eu estou monitorando o chat em tempo real. Eventualmente eu posso não responder na hora, simplesmente para conectar com alguma ideia, a conclusão de alguma ideia, mas por favor, fiquem à vontade aí para fazerem as suas perguntas, ok? Muito bem, dito isso, comecemos. Acho que um ponto fundamental a ser salientado quando a gente vai falar de pesquisa clínica, principalmente num momento que é notório o negacionismo da ciência em alguns setores da sociedade, é que ano após ano, há muito tempo, desde o início da humanidade, a gente pode dizer, a população ela vem se beneficiando das inovações no campo da medicina, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente poder conversar a respeito. Lá nos idos de 1796, foi desenvolvida a vacina contra a varíola, né? Na sequência, passados alguns anos, alguns bons anos, o éter começou a ser utilizado como um anestésico. Então, vamos imaginar que algumas situações que hoje para nós são extremamente comuns, alguns anos atrás, eram completamente impensáveis. A gente falou aqui da vacina, a gente falou aqui do éter, mas a gente pode trazer muito mais para perto da nossa realidade ali no outro extremo, que lá nos idos, no início dos anos 80, foi identificado o HIV como vírus que era o causador da epidemia de AIDS, né? E aí, uma luta de mais de 10 anos de uma série de pesquisadores, médicos, farmacêuticos, biomédicos, enfim, um grande número de pesquisadores na área científica na busca de medicamentos que pudessem tratar a doença ou prevenir, né, o surgimento realmente da síndrome de imunodeficiência, até o desenvolvimento de uma vacina, que hoje ainda não é uma realidade, mas que cada vez mais se aproxima de ser. Então, podem notar que aí nessa linha do tempo, lá no meio até um episódio célebre, né, da história da humanidade, o descobrimento da penicilina, e como isso mudou o paradigma aí do tratamento das pessoas com antibióticos. Então, a humanidade sempre se beneficiou das inovações no campo da medicina. Medicina é ciência, né? Desenvolvimento científico, muitas vezes multidisciplinar, que trouxe, que melhorou a qualidade de vida das pessoas e aumentou a expectativa de vida das pessoas. E o que isso tem a ver com a pesquisa clínica? Bom,
Vamos para a definição da pesquisa clínica sob o olhar da Anvisa. Qualquer investigação que em seres humanos tem como objetivo descobrir ou verificar efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e também identificar reações adversas ao produto em investigação, com o objetivo de comprovar segurança e eficácia. Observem, segurança e eficácia para o uso em seres humanos, né? Então, o ser humano como a figura central e o grande beneficiário desses desenvolvimentos. É muito importante a gente observar isso porque tem uma conexão direta com o curso que vocês vão fazer aqui na Racine e também com o trabalho, né, dos profissionais do setor da pesquisa clínica. Para que serve a pesquisa clínica? Então, para você registrar um medicamento, você precisa que ele tenha um conjunto de evidências que suporte o uso desse medicamento, que mostre que ele é eficaz e seguro o suficiente para chegar a ser utilizado pelas pessoas. Então, assim, é muito importante que no processo, para que o processo de registro de um novo medicamento, de uma nova intervenção, de uma inovação aconteça, você precisa de um conjunto de evidências. E essas evidências, elas vêm e são sustentadas justamente pelos dados que são coletados ao longo das pesquisas clínicas de um medicamento. Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas? Alguma inquietude? Fiquem à vontade para perguntar via chat. Muito bem. Quais as razões para a pesquisa? Então, vamos lá. A gente falou da definição, a gente falou para que serve, agora vamos falar dos motivos para se fazer pesquisa clínica. Dois grandes motivos ou duas grandes razões básicas ali. A necessidade de coletar dados. Então, o processo de desenvolvimento clínico de uma nova intervenção, ele é um processo de experimentação, coleta e análise de dados, que são interrogados de uma maneira a responder perguntas que suportam ou não uma hipótese, né? Nesse processo de coleta de dados, são verificados os efeitos dessa intervenção, as condições de uso em diferentes populações, e esse é um tema muito relevante, muito atual, né? Agora, em novembro do ano passado, o FDA, que é o grande órgão regulador norte-americano para aplicação para as pesquisas, soltou um posicionamento a respeito da diversidade dentro das populações que são incluídas em estudos clínicos. Então, essa é uma grande discussão, né, que vai se intensificar aí ao longo dos próximos anos. Então, a condição de uso nas diferentes populações. Além disso, a necessidade de você realizar investigação científica, então, como comentei lá, de realmente criar uma hipótese, interrogar, né? E por que não, até de uma forma um pouco mais romântica, para entender melhor o mundo, né? A partir do processo de experimentação, a gente consegue criar um entendimento um pouco melhor do mundo. Muito bem, e aí a gente tem uma outra esfera aí da pesquisa clínica, que é para atender as regulamentações. Quais regulamentações? Né? Parece uma situação um pouco atípica, então a gente faz pesquisa clínica para atender as regulamentações? Sim, e eu vou mostrar o porquê de que é importante que a gente faça pesquisa clínica também para atender as regulamentações. Então, proteção dos participantes, a gente tem um conjunto de regulamentações que trata da proteção dos pacientes, dos voluntários, dos participantes da pesquisa clínica. A necessidade de padronizar e normatizar, né? O mundo é plural, os países têm culturas distintas, práticas distintas, medicina, muitas vezes, com nuances. Então, é muito importante que você tenha um processo de normatização e padronização que são totalmente conectados, né, com o desenvolvimento científico. Responder às situações que aconteceram lá no início da pesquisa clínica, por assim dizer, de abusos, né, em relação à maneira que a pesquisa clínica era conduzida e minimizar potenciais conflitos de interesse. Então, vem também dessa questão da pluralidade do mundo, do fato de ser uma atividade que envolve múltiplos atores, né, com distintos interesses. Então, é muito importante que a gente tenha boas
regulamentações na pesquisa clínica. Muito bem, falamos lá o que é, para que serve as razões, agora os benefícios da pesquisa clínica. A gente pode aqui enumerar uma série de benefícios, mas eu escolhi 4 grandes áreas para tratar com vocês. Primeiro, para o país, né? Vamos pensar, então, o que a pesquisa clínica traz para o Brasil. Investimento, emprego, geração de conhecimento. Quer dizer, isso tem tudo a ver com um plano de país positivo para frente, de um país responsável, que cresce, né, que inova. Então, a pesquisa clínica está totalmente conectada a isso. Para os participantes das pesquisas. Para os participantes das pesquisas, existe a primeira razão primordial altruística, né? Então, a contribuição ao desenvolvimento de uma nova intervenção, um medicamento, uma vacina. A possibilidade, muitas vezes, em alguns lugares, de receber o segmento por meio de uma equipe multidisciplinar, que não necessariamente é a mesma que poderia seguir um participante de uma pesquisa clínica se ele tivesse no sistema de saúde recebendo assistência diretamente, tanto público quanto suplementar, e o acesso a terapias inovadoras. Então, a pesquisa clínica por si só, ela não prima, ela não tem como objetivo tratar as pessoas, né, como um fim em si mesma. Ela tem realmente como objetivo a coleta de dados e a geração de evidências. Porém, para algumas indicações ou para a severidade de algumas doenças, a pesquisa clínica sim pode representar uma opção de tratamento, né, para essas pessoas. Uma terceira esfera é para os profissionais do setor. Então, assim como para o país, geração de conhecimento é muito importante. Os empregos da pesquisa clínica, de modo geral, são empregos de alta qualificação e representam opções muito interessantes para as pessoas que têm uma boa formação científica, interesse e que eventualmente não ficaram na academia, né? Então, são empregos de qualidade dentro da área científica, o que no nosso país hoje é notório que a gente carece, né, dessas oportunidades. Então, são boas oportunidades profissionais. E para a indústria farmacêutica, para os desenvolvedores, a possibilidade de desenvolver novos medicamentos, a possibilidade de associar a proteção, né, desses medicamentos com patentes por conta das inovações e o acesso a novos mercados. Então, a pesquisa clínica, a geração de evidência num determinado país, ela pode ser, e muitas vezes ela é, uma forma de acessar aquele mercado. Existem países no mundo onde é mandatória a condução de uma pesquisa clínica para que um produto no futuro possa ser registrado e comercializado. Então, é muito importante a gente levar também isso em conta. Muito bem, na sequência, vamos falar da origem da pesquisa, da regulamentação em pesquisa clínica. Então, falamos lá dos pilares, né? Pilar científico, comentamos agora no início. Temos um pilar no entorno das regulamentações e também o pilar profissional. É muito interessante dizer, né, que o processo de regulação da pesquisa clínica, ele vem digamos que, da intenção de proteger o consumidor. Lá nos idos de 1900, existia o uso de produtos, eram comercializados produtos, algumas vezes, inclusive, com a intenção de tratar doentes, tratar pessoas, sem a necessidade de você comprovar por meio de evidências ou com evidências muito menos robustas do que hoje a gente consegue observar, a segurança e a efetividade desses produtos. Então, a gente tem um episódio ali bem interessante, trágico, mas bem interessante, de um envenenamento coletivo nos Estados Unidos por uso de dietileno-glicol, né? Então, foi comercializado como um produto que tinha uma expectativa de um determinado benefício e isso gerou, naturalmente, uma série de problemas no entorno. E aí, um primeiro ato para prevenir e proteger as pessoas foi a criação de uma regulamentação para os consumidores, né? Na sequência, a gente tem aí já um episódio muito célebre, extremamente grave, né? Que aconteceu na cidade de Tuskegee, no Alabama, nos Estados Unidos, que foi um estudo em 600 homens negros, um estudo para observação da evolução do sífilis, né? O que
aconteceu? E aí notem, não tinha uma regulamentação de pesquisa clínica. Essas pessoas, elas foram acompanhadas sem o consentimento, ou seja, elas não sabiam que elas estavam sendo acompanhadas dentro de um estudo, né? Informados de que eles receberiam um tipo de tratamento quando uma parte dessas pessoas não foi tratada com nada, né? E que teve desfechos terríveis para esses participantes. Importante notar que esse estudo ele aconteceu de 1932 a 1972, ou seja, é um longuíssimo período, né? Aqui até coloco uma nota de que o Código de Nuremberg, do qual a gente já vai falar, já tinha sido criado, o estudo ainda assim continua acontecendo. Então, realmente, a gente nota a necessidade da experimentação do estudo clínico ser altamente regulado. Na sequência, talidomida, uma outra tragédia mundial amplamente conhecida, né? Onde a talidomida foi, digamos que, tenha sido propagandeada como um medicamento extremamente confiável ali como sedativo, né, e para o controle de ansiedade e náuseas, e que resultou em uma série de malformações congênitas em milhares de bebês, né? Esse episódio aconteceu, inclusive, também no Brasil. E aí, na sequência, o último exemplo que eu vou trazer desse tipo, o estudo de Willowbrook, onde algumas crianças foram diagnosticadas com retardo mental em algum grau, e quando foi ser feita uma investigação da situação, foi observado que essas crianças foram expostas deliberadamente ao vírus da hepatite, né? Então, por essas razões, por esses episódios dentro, né, da história e que são altamente são terríveis, né, da humanidade, se tornou necessário realmente acompanhar as pesquisas clínicas de uma forma diferente e criar uma regulamentação com princípios bem claros para a proteção dos participantes. Esse é o grande pilar que rege aí a pesquisa clínica. Na sequência, vamos falar então das regulamentações em si. Contei para vocês um pouquinho de onde veio, né? E aí, naturalmente, que durante o curso vocês vão ter oportunidade de aprofundar e falar mais desse tema. E vou colocar para vocês 5 grandes marcos dentro da regulamentação da pesquisa clínica no mundo. Então, lá em 1949, o Código de Nuremberg. Então, é importante salientar, e aí, se vocês procurarem, inclusive na própria internet, julgamento de Nuremberg, vocês vão encontrar ali até documentários, né, a respeito desse episódio da nossa história, e dentro do Código de Nuremberg a gente tem ali, principalmente como forma central, né, como pressuposto central, o consentimento. A liberdade da pessoa escolher se participa ou não de um estudo clínico. Então, a gente falou lá atrás de Tuskegee, do estudo da sífilis, que ninguém consentiu para nada, ou seja, as pessoas não tiveram a possibilidade de exercer o livre-arbítrio, a livre escolha delas. Aqui, no Código de Nuremberg, a gente coloca como tema central o consentimento, né? Na sequência, a Declaração de Helsinki, em 1964, onde, né, já se fala em confidencialidade. Então, a gente olha como a questão da privacidade de dados e a confidencialidade das pessoas, ela sempre existiu e ela não veio com a LGPD, que tanto a gente discute hoje. Quer dizer, esses princípios são importantes há muitos anos. A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem naturalmente para regular e para nos atualizar a respeito de algumas práticas. Afinal, em 1964 não tínhamos a internet, não é mesmo? Mas a privacidade do indivíduo como um tema também é altamente relevante, e normatização para o uso de placebo em pesquisa clínica, que é um tema bastante interessante e importante de ser estudado. Em 1996, Conferência Internacional de Harmonização e Boas Práticas Clínicas. A tentativa, né, de uma harmonização internacional em torno de regras para a condução de estudos clínicos. A base da pesquisa clínica como a gente realiza, né, hoje em dia. Naturalmente que existiram uma série de atualizações, mas isso foi um marco aí fundamental na regulamentação para a pesquisa clínica. Documento das Américas em 2005, que tem como objetivo, teve como objetivo propor diretrizes para as boas práticas clínicas
a formalização, né, das agências regulatórias, pesquisadores, comitês de ética, uma melhor descrição do ecossistema da pesquisa clínica, e agora, em 2018, uma revisão das regras lá da Conferência Internacional de Harmonização e de Boas Práticas Clínicas, atualizando também, né, para as práticas em torno da integridade de dados, uso de sistemas computadorizados, então uma atualização muito relevante, a monitoria centralizada, que é um tema super vasto que pode ser discutido, o gerenciamento de estudos e as ORPCs, que eu apresentei lá no início, e também um sistema de qualidade para pesquisa clínica. Maravilha, falamos do que falamos das razões, dos benefícios, né, dos porquês, da origem da regulamentação e da sua importância, com exemplos terríveis, mas super importantes que não devem ser esquecidos, né? É muito importante que a história nos sirva para que a gente possa ajustar nossas práticas hoje em dia, e a gente pode falar rapidamente do fluxo geral da pesquisa clínica, né? Então, a gente tem a fase da descoberta, um candidato promissor a um medicamento ou uma intervenção identificada e passa a receber, a ser testada em laboratório. Na sequência, testes em animais, e aí a gente vai para os primeiros estudos em seres humanos. Pequenos estudos para desafiar principalmente, né, o comportamento dessa intervenção, desse novo medicamento no organismo. Na sequência, uma evolução para testes em grupos um pouquinho maiores, onde a gente passa a conseguir interrogar alguns dados adicionais, principalmente de segurança inicial, né? Então, os primeiros estudos ali em seres humanos, eles tratam disso. Na sequência, a possibilidade de comparar essa nova intervenção com intervenções existentes ou de introduzi-la numa população maior para desafiar efetivamente variações de dose, potencial eficácia e a segurança. Na sequência ainda, a fase de registro, né? Então, você interroga o dado, cria as evidências, né? Coleta as evidências, responde as perguntas e, se elas foram respondidas a contento, eventualmente segue para o registro dessa nova intervenção junto aos reguladores, até aponta ali a comercialização. Então, a gente fez aqui um resumo muito simplificado do que a gente escuta falar e tem escutado cada vez mais, estudos clínicos de fase 1 a 4. E aí eu consigo dividir para vocês aqui em muito mais detalhe o que acontece em cada uma delas. Então, a gente fala em fase 1, voluntários saudáveis, estudos pequenos, como eu comentei, precisamos entender o comportamento desse medicamento dentro do organismo. A gente passa para a fase 2, a gente aumenta um pouquinho o N, né, o número de participantes potencial, a gente faz o desafio desse novo medicamento quanto à dose, né, quanto a um potencial desfecho objetivo de eficácia. Não é a principal pergunta que se responde no fase 2, mas é possível inferir criar algumas considerações importantes a respeito de eficácia. A gente passa para a fase 3, e aí são os estudos que estão tão celebrizados hoje pela discussão das vacinas, né? Os grandes estudos que a gente chama de randomized clinical trials, né? Os estudos randomizados duplos cegos, que são os grandes estudos de desafio de eficácia e segurança, justamente aquilo que a gente está vendo acontecer com as vacinas. E os não menos importantes, estudos de fase 4, que começam a mostrar para nós como esse medicamento se comporta num ambiente num ambiente de mundo real. Então, a gente tem estudos observacionais, a gente tem estudos de baixa intervenção, né, fase 4, que observam a segurança dessa intervenção, e a partir daí a gente consegue desenvolver um conjunto de novos projetos, né, que procuram responder à efetividade dessa intervenção e desse medicamento no mundo real. Quem faz a pesquisa clínica? Então, de onde ela veio, por que ela é importante, as definições,
a relevância da regulação, né, a necessidade da regulação e da padronização. A pesquisa clínica ela é um esforço multicultural, né, é um esforço global muitas vezes, então os estudos, os medicamentos cada vez mais, até para atender aquele critério de diversidade que eu comentei lá atrás, precisam ser globais ou incluir populações diversas. Então, quem faz a pesquisa clínica? Primeiro de tudo, o participante, né? O participante é a figura central na realização e na condução das pesquisas clínicas. Sem os participantes, sem os voluntários, a pesquisa ela não acontece, né? Além dos participantes, quais são os outros atores que estão dentro da pesquisa clínica e que serão aprofundados mais à frente, né, durante o curso? Comitês de ética em pesquisa clínica, no caso do Brasil, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o famoso sistema CEP-CONEP, né, que rege a condução, a avaliação das pesquisas clínicas sob a ótica da ética em pesquisa, né, desenvolvimento científico ético, com o participante no centro e protegido pelo conjunto de regulamentações. A Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Centro de Pesquisa Clínica, que pode ser uma clínica particular, pode ser um hospital, pode ser uma instituição provedora de cuidado em saúde, o patrocinador, então a indústria farmacêutica em grande parte, mas muitas vezes os governos. Então, os governos também fomentam pesquisas clínicas por meio das suas agências de fomento, né? No caso do Brasil, a gente tem Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem Ministério de Saúde, e existem linhas de crédito também, né, em órgãos de fomento governamentais, e isso não é uma exclusividade nossa, mas ao redor do mundo. O grande exemplo da atualidade, que acho que ficou muito celebrizado também pela corrida por uma vacina contra a Covid, é o esforço dos governos em apoiar o desenvolvimento clínico. As ORPCs, empresas como a empresa na qual eu trabalho e empresas que estão dentro da Abracro, especializadas em conduzir pesquisas clínicas, onde o principal produto é, na verdade, o serviço de condução do estudo clínico, e os laboratórios de análises, né, tanto clínicas quanto de imagem, que são partícipes aí fundamentais para que um estudo clínico possa acontecer e ter sucesso. Dúvidas? Muito bem. Vamos falar, então, desses partícipes da pesquisa clínica dentro do contexto do Brasil, né? Fizemos aqui, recapitulando brevemente, uma sucinta apresentação do que é a pesquisa, de onde vieram as regulamentações, os marcos internacionais. Entramos no que é pesquisa clínica no Brasil e começamos falando um pouco de quem são os atores da pesquisa clínica dentro do Brasil, e agora vamos falar do marco fundamental na regulamentação da pesquisa clínica no Brasil, que foi a Resolução 196 de 1996. Então, vocês conseguem conectar isso diretamente quando eu comentei lá que a gente teve a Conferência Internacional de Harmonização, né, e Boas Práticas Clínicas lá em 96, e a nossa regulamentação brasileira, ela data aí de 1900 também em 96. E por que 196? Não existia regulamentação antes? Não, existiam esforços isolados, mas não uma regulamentação central, né, sob um órgão que podia regular a pesquisa clínica, como passou a ser a partir de então. Ela trata da composição dos comitês de ética em pesquisa. Então, o primeiro avaliador de uma pesquisa clínica, depois, claro, que ela é concebida por um grupo de pesquisa, né? A necessidade desses comitês de ética em pesquisa serem multidisciplinares, as suas atribuições, a forma que eles deveriam ser organizados, o mandato dos seus membros e os requisitos para um termo de consentimento livre e esclarecido que, de fato, conceda ao participante da pesquisa a possibilidade de avaliar e escolher a respeito da sua participação na pesquisa clínica. Sem sombra de dúvidas, um marco aí importante para o Brasil na regulação da pesquisa clínica. E aqui eu tenho uma sequência, né, de regulamentações e números e descrições de uma série de regramentos relacionados à pesquisa clínica no Brasil. Não vou citar nominalmente todos eles, mas um que faz muito sentido importante mencionar, que é a Resolução
466 do Conselho Nacional de Saúde de 2012, que rege as pesquisas clínicas e sistema CEP-CONEP hoje no Brasil. A gente tem alguns complementos a ela, né, ao longo do tempo. Mais recentemente, em 2017, a gente tem, por exemplo, a 563, que trata dos estudos clínicos em doenças ultra raras, algo que muito provavelmente alguns de vocês também já escutaram ou têm escutado com mais frequência. Depois, as resoluções de diretoria colegiada da Anvisa, né, e aí a gente tem como uma resolução de fundamental importância para nós no desenvolvimento clínico a 09 de 2015, mas não somente ela, então a gente tem também depois resoluções para áreas temáticas especiais, estudos em genética, biobancos, enfim, o caráter prioritário das pesquisas pediátricas e de fase 1, disposições a respeito de terapias celulares. Então, aqui, por que eu trouxe esses exemplos? A gente vê o nível de complexidade que a pesquisa clínica atingiu ao longo do tempo, a importância da regulamentação e a conexão direta da regulamentação com o caráter científico da pesquisa, né? Escutou uma inovação, alguma situação, alguma inovação, algo realmente que está acontecendo pelo mundo, vai investigar um pouco mais e você vai chegar numa regulamentação, né, para aquela situação, para aquela nova terapia, para aquela nova intervenção. Então, acho que a gente tem ouvido muito falar, por exemplo, em terapias celulares. Ano passado, ou se não me engano, no ano passado, no retrasado, a gente começou a escutar na mídia também muito, por exemplo, se falar em CAR T-cells, né, o uso de inovações aí nas terapias celulares higiênicas. E aí, quando você para olhar, tem um regulador lá que estuda o tema com alta base científica, que faz a comparação e o benchmarking com boas práticas internacionais e que está observando, né, com muito rigor aquilo que está sendo realizado. Muito bem. Falamos da regulamentação e aí não é impossível desvincular, né, de atividades administrativas. Então, para que uma pesquisa possa acontecer, ela precisa ser avaliada e aprovada. A gente falou que foi muito importante a criação do sistema CEP-CONEP, que foi muito importante a criação da Anvisa, que as resoluções do CNS são relevantes e importantes para nós e regem a condução de pesquisa no Brasil. E tudo isso gera uma série de atividades administrativas para as empresas, para os centros de pesquisa, para os pesquisadores que atuam no setor, e a gente não consegue desvincular isso, então, da gestão, né? Se precisamos fazer uma pesquisa, se precisamos levar uma inovação, se existe um investimento associado a isso, quer seja do governo, seja nosso, ou de uma indústria farmacêutica ou de um grupo privado, é muito importante que seja feita uma boa gestão, né, da condução dessa pesquisa. Então, a gente monitora os tempos da pesquisa clínica. O principal, sendo um dos principais tempos da pesquisa clínica, o tempo para se aprovar um estudo clínico. A gente está agora numa corrida, né, para um tratamento e para uma vacina contra a Covid-19, e tudo isso se torna, então, uma discussão super importante. Então, o que eu trouxe aqui para dividir com vocês é que um dado de 2018, não faz tanto tempo assim, mostra para a gente que, em média, se aprovava um estudo clínico no Brasil com pelo menos 215 dias, para se ter a primeira aprovação, né, do primeiro centro apto a começar uma pesquisa clínica. É uma atividade altamente complexa, mas quando a gente para comparar com com países da América Latina e de fora também da América Latina, a gente nota que tem aí um tempo que é dispar com relação a outros países do mundo. Então, a gente está falando em trazer inovação para o Brasil, empregos de qualidade, desenvolvimento científico, investimento, naturalmente que a gente precisa ter uma competitividade. Então, medir os tempos regulatórios é muito importante à luz dessa necessidade de termos uma competitividade que não busca somente, né, o resultado financeiro, mas também proporcionar o acesso às novas intervenções aos pacientes e, no final do dia, aos cidadãos, como nós. Então, aqui a gente tem um exemplo interessante dos tempos, né, regulatórios, em média, do período pré-Covid.
Por que do período pré-Covid? De um ano para cá, já são aí 15 meses, né, que a gente está nessa situação da pandemia, a gente vem observando um engajamento e um esforço enormes, tanto da Anvisa quanto da CONEP, na avaliação dos estudos relacionados ao Covid-19, justamente pela situação de urgência, né, pela emergência pela qual a gente vem passando. Então, usar os tempos de avaliação desse período de Covid-19 para colocar para vocês o tempo que leva para se aprovar uma pesquisa clínica, não traria aí uma expressão da realidade completa, né? Dentro do Covid-19, os tempos têm sido realmente muito céleres, como devem ser. E aí fica também a nota positiva para o trabalho que tem sido feito tanto pela Anvisa como agência, quanto pela CONEP na celeridade de avaliação desses estudos clínicos. Um segundo só, acho que eu tenho uma pergunta aqui interessante que tem muita relação com o que a gente está conversando agora. A gente tem uma pergunta aqui da Ellen Wang, a gente vai responder essa pergunta no final, tá, Ellen, de oportunidades profissionais. E a gente tem aqui uma pergunta, você acredita que com a pesquisa sendo tão evidenciada nos últimos tempos, esta passará a ser um mercado com maior número de oportunidades? O setor passará a ser visto com maior grandeza? Muito bem, essa é uma ótima pergunta. Respondendo, começando pelo final, sim, eu acredito que o setor vai passar a ser visto com maior grandeza, né? Acho que todos aqueles que estão envolvidos na inovação, no desenvolvimento clínico hoje, já sempre tiveram muito orgulho, né, de trabalharem com ciência aplicada de alguma maneira, mas hoje, sem sombra de dúvidas, passam a ser muito mais conhecidos e reconhecidos pela sociedade como um todo. Mas aí até muito interessante, que é uma brincadeira que a gente que está no setor faz, que a primeira grande dificuldade que a gente teve quando escolheu trabalhar com pesquisa clínica foi explicar para os nossos pais, né? O que de fato a gente fazia. Então, sim, o setor passará a ser visto com maior grandeza. Que tamanho o setor vai ter? Muito difícil precisar nesse momento. E se passará a ser um mercado com maior número de oportunidades? Sim. A gente vai falar disso um pouquinho agora, mas a pandemia de Covid-19 impactou a pesquisa clínica de muitas maneiras, né? O primeiro grande impacto gerou uma série de preocupações com respeito ao tamanho que a pesquisa clínica poderia ter. No momento que ficou claro que a solução para a pandemia de Covid dependia da pesquisa clínica, então a gente já observa aí um número aumentado de oportunidades no setor, né? A gente vai falar mais um pouquinho disso durante a nossa conversa. Pesquisa clínica como oportunidade para o país. Somos o 5º país do mundo em população, 7º mercado farmacêutico, 9º PIB mundial, 24º país em participação em estudos clínicos no mundo. Isso significa dizer que se a gente puxar um dado internacional lá de 2018, que indica o número de estudos clínicos que foram iniciados naquele ano, a gente vai encontrar um dado de que foram iniciados mais ou menos 12 mil estudos clínicos no ano, sendo somente 245 deles no Brasil. Então, assim, isso demonstra, né, o potencial que existe para o Brasil ser maior na pesquisa clínica. É um grande país, um grande mercado que toca ainda somente uma parcela dos estudos clínicos no mundo. Então, tem muito espaço para o Brasil crescer. Mas isso depende de alguns fatores relevantes. Quando a gente olha o Brasil, então, dentro da pesquisa clínica mundial, o investimento total no mundo, né, isso é um dado de 2019, o investimento total no mundo em pesquisas clínicas até aquele momento era da ordem de 110 bilhões de dólares. Né? Então a gente fala, vamos atrair investimento para o Brasil fazendo pesquisa clínica? Faz muito sentido, por quê? Porque tem sim muito capital envolvido no desenvolvimento clínico. Mas o Brasil só como o 24º país do mundo na condução de estudos clínicos. Quando a gente para pensar nos 5 primeiros países do mundo que tiveram maior volume de estudos clínicos, eles concentraram pelo menos 5 mil estudos clínicos. Então a gente pode dizer que de um número gigantesco de países que conduziram pesquisas clínicas, 5 deles concentraram mais 50% ou quase 50% do volume de estudos iniciados. O restante dos países dividiu esse restante de estudos de uma forma bastante desigual, quando a gente para observar. E aí, quando a gente dá uma olhada ainda mais profunda, né, sobre esse tema, a gente vê que países como o Irã, o Egito,
a Polônia, a Dinamarca, que são países muito menores que o nosso, mercados farmacêuticos muito menores, tiveram mais volume de pesquisas do que o Brasil. Então, a gente tem, né, um estudo bastante interessante que foi feito pela Interpharma e pela Abracro, junto com a IQVIA, que mostra que se o Brasil tivesse o dobro de volume de estudos clínicos, pelo menos mais 50 mil participantes, pacientes no ano seriam potencialmente beneficiados com a pesquisa clínica. Isso foi um estudo. Hoje eu tenho como dividir um dado real com vocês. Boletim Ética em Pesquisa da CONEP do dia 16 de abril. Se vocês procurarem na internet, vão lá encontrar. Total de estudos intervencionais de Covid-19 beira os 200, passa dos 200. A CONEP relata que isso tem um potencial de impactar pelo menos 140 mil brasileiros em pesquisas clínicas, pensando que uma grande parte desses brasileiros estão em estudos de vacina. Então, assim, é uma evidência clara e concreta que com maior volume de estudos clínicos a gente traz muitos benefícios para o país. Quais são os impactos da pesquisa para o país, né? Sob essa ótica? O acesso aos novos tratamentos, então, para aqueles que não têm tantas opções, a atração dos investimentos e daqueles empregos de alto valor agregado, produção científica de qualidade. Hoje também é muito simples encontrar no Google menção a artigos científicos escritos por grupos brasileiros, agora até em função da busca por uma solução, né, contra o Covid-19, em periódicos, em revistas de alto impacto. Então, assim, isso eleva, né, o Brasil tem tradição em ter bons pesquisadores, mas uma pesquisa clínica maior elevaria, aumentaria o volume, né, o impacto da inovação e da ciência brasileira no mundo. Uma melhora de acesso à saúde, porque a pesquisa clínica ela é uma ferramenta, ela é uma maneira de você levar inovação e acesso a novas tecnologias no setor, e também o aprimoramento do sistema de saúde, porque quando você fala em acesso, quando você coloca uma inovação dentro do sistema de saúde, você aumenta o acesso por parte da população e você melhora a possibilidade, né, de cuidado para essa população. Então, a pesquisa clínica está conectada diretamente também com o nosso acesso aos novos tratamentos. Mas, como comentei, tivemos um impacto aí severo da Covid-19 no início da pandemia na pesquisa clínica, e isso foi lá nos idos de março, abril do ano passado. Por quê? A pesquisa clínica ela é altamente dependente, ou era até então, do contato pessoal. Um participante de uma pesquisa vai receber cuidado num centro de pesquisa ou num hospital, numa instituição, faz as suas visitas, né, a gente chama de visitas a esse centro de pesquisa, então, para retirada de medicamento, para avaliação de potenciais eventos, enfim, para uma série de atividades ali que são relacionadas à pesquisa, e volta para casa. Qual foi a primeira grande medida com o estouro da pandemia? Isolamento físico e social. Portanto, a pandemia de Covid no seu início foi altamente disruptiva para aqueles participantes das pesquisas clínicas que muitas vezes deixaram de voltar para uma visita esperada dentro de um estudo clínico. Então foi um momento de alta pressão no setor, né? Um desafio tremendo pelo qual os centros de pesquisa tiveram que passar, os participantes e também os profissionais do setor. A gente teve uma disrupção muito grande na monitoria dos dados coletados, né, nos estudos clínicos. Alguns participantes perderam procedimentos importantes. Isso não ficou exclusivo da pesquisa clínica, também aconteceu na assistência. Então, a quantidade de pessoas, por exemplo, que deixaram de voltar a um hospital para receber uma quimioterapia não é pequena naquele início da pandemia, mas também expôs algumas situações que poderiam mudar e melhorar e inclusive, proporcionar uma melhora para os participantes das pesquisas. Quais foram elas? O aumento, né, do uso da telemedicina. Então, hoje, os planos de saúde, por exemplo, até mesmo dentro do próprio SUS, a gente observa o uso aumentado da telemedicina, que confere conveniência e, em alguns casos, por conta da pandemia, proteção às pessoas, né? A gente passou a utilizar mais práticas de monitoria baseada em risco e monitoria remota, que são basicamente as práticas para revisão dos dados coletados na pesquisa clínica.
e também houve uma melhora, um aprimoramento aí na cadeia logística da pesquisa clínica, com a possibilidade, por exemplo, de entregar um medicamento investigacional na casa de um participante e do uso de plataformas eletrônicas para a discussão e aplicação do termo de consentimento livre esclarecido. Então, quando a gente fala dos impactos, antes do Covid-19, a telemedicina estava aí, era uma tendência, mas ainda não tinha entrado de maneira tão forte nos estudos clínicos. Hoje só se fala nisso. É possível fazer um estudo clínico somente baseado em telemedicina? Depende, né? O uso de plataformas eletrônicas para coleta de dados e para termo de consentimento passou a ser aceito. Essa melhora logística que eu comentei, com a possibilidade de enviar medicamento direto à casa de um participante, né? E também a possibilidade de se revisar dados de maneira remota. Então, a pandemia de Covid-19 é uma grande calamidade, mas impulsionou um avanço acelerado, né? Então, alguns anos foram adiantados aí no uso de tecnologia para a realização e execução de estudos clínicos. Muito bem. Mas e se as mudanças positivas não ficarem, né? Como fica a pesquisa no período pós-Covid? Então, a gente falou que teve uma aceleração dos tempos regulatórios, que muito mais tecnologia foi aplicada, mas a gente ainda não sabe exatamente como fica a pesquisa no período posterior. É importante, para responder essa pergunta, a gente observar como a gente gostaria que a pesquisa ficasse, né? Então, se a gente sabe que hoje o Brasil é o 24º país do mundo em volume de pesquisas clínicas, como seria se o Brasil fosse um protagonista nas pesquisas clínicas, dobrasse o número de estudos, ou pouco mais que dobrasse? O Brasil poderia passar a ser o 10º em volume. Então, lembre que eu comentei que os 5 primeiros países do mundo em condução de pesquisas clínicas têm mais de 5.000 estudos clínicos sendo iniciados ano após ano. Se o Brasil dobrar de tamanho, né, com relação àqueles dados do pré-pandemia, o Brasil estaria, quem sabe, em 10º no mundo com respeito ao volume de estudos clínicos, e isso poderia beneficiar mais de 50.000 pacientes, trazer investimentos da ordem de 2 bilhões ao ano, né, e por que não impactar e gerar uma série de oportunidades profissionais. Então, a gente está falando aí de dobrar pesquisas clínicas, impactar no mercado de trabalho mais de 40.000 profissionais numa cadeia, não é exclusivamente monitoria, né, ou assuntos regulatórios, mas numa cadeia de desenvolvimento científico no entorno da pesquisa clínica. Dito isso, é muito importante que tudo que vem de mudança, que aprimore o sistema, fique, seja perene, né, e sempre sob a ótica, que não se pode abrir mão da proteção do participante, né, e também da segurança dos pesquisadores que estão envolvidos dentro da pesquisa clínica, da manutenção de um ambiente de competitividade de atração de investimentos, de harmonização regulatória com as melhores práticas observadas ao redor do mundo. E aí é muito interessante salientar e, por exemplo, mencionar que hoje a Anvisa ela é um membro, né, do ICH, da Conferência Internacional de Harmonização. Então, significa que o Brasil tem essa preocupação e tem esse protagonismo do ponto de vista regulatório dentro da pesquisa clínica por meio da Anvisa, né? Regular as práticas, por exemplo, para estudos com uso de placebo e para acesso pós-estudo em acordo com aquilo que tem de mais moderno, né, e com todo o rigor científico, e também regular de forma adequada e também levar celeridade ao que a gente chama de sistema CEP-CONEP. Feito, falamos então de onde veio a pesquisa, da importância científica e do trabalho de desenvolvimento científico. Falamos da importância da regulação, né, e é um setor altamente regulado. E comentei com vocês que é uma área que demanda um alto nível de responsabilidade profissional. Para a gente fazer o nosso fechamento, vou falar rapidamente e o profissional da pesquisa clínica, né? Então, tem uma série de áreas nas quais o profissional de pesquisa clínica pode atuar.
tanto na indústria farmacêutica quanto na ORPC, nos centros de pesquisa, nas instituições, por que não como regulador, né? Então, a gente observa hoje um enorme protagonismo da Anvisa como agência, né, e dos profissionais que estão dentro, principalmente da gerência de medicamentos, mas não exclusivamente, nesse grande esforço em prol da busca de uma solução para o Covid-19, e isso demonstra que a carreira dentro do órgão regulatório também é uma carreira extremamente relevante, então o regulador é protagonista desse processo, né? Por que não oportunidades profissionais nos laboratórios e também na cadeia logística? E aqui se cria a oportunidade de eu responder a pergunta da Ellen lá do início, que ela me pergunta o seguinte, eu vou dividir com vocês. O setor de pesquisa clínica tem demandas de assessoria jurídica? Sim, tem. Há oportunidades para advogados? Sim. Então, existem uma série de oportunidades, né? Desde um advogado corporativo, ou seja, que está dentro de uma empresa e que tem contato com a pesquisa clínica, né, de uma forma consultiva, até mesmo para advogados, por exemplo, especialistas em gestão e negociação de contratos. Toda a relação dentro da pesquisa clínica entre um centro de pesquisas e um patrocinador, quer seja privado ou governamental, é regida por um contrato de fim específico, que segue uma série de preceitos extremamente importantes e que configuram uma série de oportunidades profissionais também para quem atua na área jurídica. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à relação entre indústria farmacêutica e ORPC, né? Ou indústria farmacêutica e laboratório de medicina diagnóstica. Então, existem sim oportunidades aí para assessoria jurídica. Espero que nesse sentido tenha respondido aí a sua pergunta, Ellen. Muito obrigado. E aí, a gente tem essas diversas áreas de atuação. Não vou fazer uma explanação exaustiva a respeito do que se faz em cada uma delas, mas eu trouxe aqui 3 exemplos de trilhas de carreira, né? Então, a gente tem uma trilha de carreira, principalmente dentro da indústria farmacêutica e da ORPC, que é a trilha de carreira no departamento clínico, que a gente chama. Profissionais que começam como assistentes de pesquisa clínica, passam a ser monitores de pesquisa clínica, eventualmente gerentes de pesquisa clínica, e aí, como gerentes de pesquisa clínica, podem se tornar gerentes de monitores, gerentes de assistentes, ou seja, pessoas que acompanham o trabalho e que coordenam equipes de monitores e de assistentes de pesquisa, mas também gerentes e gestores de projetos. E aí a gente entra em uma outra trilha de carreira, que é dentro do grupo de gerenciamento de projetos na pesquisa clínica, onde a gente tem assistentes de projeto, a gente tem gerentes de fornecedores, gerentes de projetos, né? Então aí tem toda uma trilha de carreira dentro da gestão de projetos, né? Diretor de projetos, gerente de portfólio, de programa. Então, realmente é uma carreira bastante ampla a partir do momento que você entra nessa trilha do departamento clínico. A gente tem uma carreira em assuntos regulatórios, então um assistente de pesquisa clínica na área regulatória, que se torna um especialista em assuntos regulatórios, e depois um gerente de assuntos regulatórios, que pode ser responsável tanto por uma equipe de especialistas, quanto também um grupo de projetos, e aí se assemelha com a trilha de carreira que eu comentei anteriormente. A gente tem a farmacovigilância, que é central nesse processo, então lá atrás falamos do registro, e aí eu mencionei a farmacovigilância de uma forma bastante breve, mas existe uma trilha de carreira dentro da farmacovigilância. Então, a grande verdade é o seguinte, entrou dentro da pesquisa clínica, né, a gente atribui naturalmente uma série de desenvolvimento de inovações à medicina, mas na verdade é um esforço científico multidisciplinar. E isso permeia não só a fase de descoberta, mas também a execução de todas as etapas até a efetiva aplicação dessas inovações nas pessoas, né, a ida dessas inovações para o mercado. Então, a gente tem aí uma série de trilhas de carreira na pesquisa clínica. Muito bem, acredito que chegamos ao final, né? Quero colocar novamente, em nome da Abracro,
o agradecimento aí pela oportunidade e pelo convite da Racine, né? Tanto Elídia quanto o Rafael. Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, divulgar as redes sociais da Abracro, nosso website, www.abracro.org.br. Convido vocês a acessarem o site e a se familiarizarem com algumas das nossas iniciativas. E passo agora para o chat e abro para perguntas também. Aqui. Olá, Paulo. Chat. Olá, Rafael. Vamos lá. Boa noite. Muito obrigado aí pela explanação, pela palestra que você nos concedeu. Acho que conseguiu trabalhar aí com todas as vertentes possíveis e necessárias com relação ao assunto. Eu fui mandando aí no chat algumas perguntas que foram surgindo aqui para nós. Você prefere que eu leia para você? E você vai respondendo? Pode ser. Assim a gente anima aqui o pessoal em dupla. Isso aí. A Ellen mandou, você já respondeu, né? Com relação às questões de assessoria jurídica. A Íria também, com relação à maior grandeza da área. A Edi coloca assim: boa noite, tenho uma filha que está decidindo sobre qual profissão seguir. Pergunto, o mercado de trabalho é promissor? Sim, o mercado de trabalho é bastante promissor. A gente vem observando um aumento na necessidade por profissionais da área, não só profissionais da saúde, mas também profissionais administrativos que possam atuar aí no entorno, né? Então, sim, é uma carreira promissora. Os salários são interessantes, os salários são bons, mas eles naturalmente são dependentes do conjunto de formação, experiência, etc., né? Como em qualquer área profissional. Mas é uma área promissora, sim, bastante positiva. Obrigado pela Legal. E complementando essa pergunta, tem da Letícia Onofre Lopes. Ela coloca: olá, Paulo, boa noite. Quais são as suas sugestões para quem está no processo de migração da academia, né, para uma oportunidade na pesquisa clínica, e já agradece? Maravilha, obrigado pela pergunta, Letícia. Essa é uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência e é uma pergunta muito interessante. Como a gente observa, né, hoje no mercado de trabalho, as empresas, de modo geral, e aí isso não é exclusivo da indústria farmacêutica, é multissetorial, desejam experiência para contratar funcionários. E as pessoas, muitas vezes, se veem naquela situação na qual elas têm vontade, têm informação, não têm experiência, ou seja, a porta para elas, que poderia ser enorme, se torna menor. Hoje, no Brasil, a gente está passando por um momento da pesquisa clínica onde essa porta está muito mais aberta, né? A necessidade de conduzir estudos clínicos, principalmente contra a Covid-19, de forma tão rápida, em um volume tão grande, fez com que a gente conseguisse, a gente observa, né, o aumento de oportunidades profissionais. Então, tem aí uma possibilidade, sim, de uma migração facilitada da academia para a área de pesquisa clínica, né? A gente fala muito, e aí vou dar o exemplo nosso lá da IQVIA, que a gente está vivendo um momento onde pessoas com boa formação científica, com sólida formação científica e bom inglês, certamente têm e terão oportunidades dentro da pesquisa clínica. E aí eu entendo que isso é muito válido, então a grande dica é se conectar, acompanhar as empresas do setor, seguir a Abracro, procurar participar dos eventos, né? A gente tem observado aí uma série de lives relacionadas ao tema, se informar a respeito das vagas, mas hoje no próprio LinkedIn existe aí um grande número de vagas para os profissionais que a gente chama de entry level, né? Ou seja, as vagas de entrada. Então, Letícia, tem sim boas oportunidades para você. Eu acho que você já respondeu, Paulo, a pergunta da Ira. Eu fechei meu vídeo aqui, porque como eu estou de um lado para o outro na tela aqui, fica estranho, tá? A Ira coloca assim: o profissional, para ser inserido no mundo da pesquisa clínica, o que pesa mais? Boas qualificações ou experiência, né, que rege aí o ingresso do profissional no mercado? Maravilha, essa também é uma boa pergunta. Eu entendo que é muito difícil a gente definir o que pesa mais, Iria, mas sem sombra de dúvidas, a vontade, né, do profissional, o alto grau de responsabilidade, até como a gente comentou lá no começo, são os fatores preponderantes.
Uma boa qualificação, sem sombra de dúvidas, faz diferença, mas é importante mencionar que a pesquisa clínica ela é tão específica que no momento que você entra no setor, você também vai receber um investimento da companhia na qual você for trabalhar e uma série de treinamentos para te colocar a par da forma de se conduzir pesquisa clínica, né? Infelizmente, hoje, a gente não tem, assim, são poucas as faculdades na área de saúde que tratam de pesquisa clínica de uma forma sistemática, né? É claro que isso já existe, já mudou muito desde quando eu me formei, mas a gente não tem um grande curso de pesquisa clínica dentro da universidade. Então, a gente tem alguns cursos de pós-graduação, como esse, que se propõe a falar, né, e tem uma ótima carga horária de pesquisa clínica, mas que não é o caso da grande maioria dos profissionais. Então, assim, a qualificação é importante, sim, pesa, mas a vontade, e aí, até complementando uma resposta que eu dei lá atrás, um bom inglês. Por quê? Porque é a língua universal da ciência hoje, né? Então, um bom inglês, sem sombra de dúvidas, faz a diferença. E você já respondeu também uma pergunta que veio aqui agora, da Tainã Santos dos Anjos, quais os pré-requisitos para o profissional adentrar essa área, né? Então, aí já está respondida também, Tainã. Renata Nassif coloca assim, Paulo, tirando o tempo regulatório extensivo, qual outro fator que impacta a participação do Brasil nos estudos de pesquisa? Muito bem. Obrigado, Renata, pela pergunta. Essa é uma ótima pergunta, até para a gente poder sair um pouco só da seara regulatória. Quando a gente fala em atratividade, a gente tem que pensar no resultado final, né? Vamos começar com o final em mente. Então, assim, o que eu quero num ambiente de pesquisa clínica? Um grande volume de pesquisas, porque isso significa maior acesso à população a novas pesquisas, né? Pensando que com um grande volume de pesquisas a gente vai ter também mais acesso à inovação dentro do sistema de saúde suplementar e público, eventualmente, e isso tem que acontecer. A gente pensa no aumento de investimentos, né? E que proporciona, então, desenvolvimento profissional, o número aumentado de vagas, né, para as pessoas trabalharem no setor, pessoas com boa formação. E aí, para que alguém faça um investimento em algo, quais são os fatores que precisa, né? Então, quando a gente vai fazer um investimento com o nosso dinheiro em alguma coisa, o que a gente espera? A gente espera um mínimo grau de confiabilidade, previsibilidade e consistência. Então, não é só ser rápido, é ser consistente nos tempos de avaliação. Mas, além disso, prevalência das doenças, né? O Brasil, por ser continental, por ter mais de 200 milhões de habitantes, confere, o país possui uma série de fatores de atração para pesquisas clínicas. A gente está habilitado por um grupo científico forte e bons profissionais a conduzir as pesquisas com qualidade e ética, e a gente está também habilitado a responder as perguntas de diversidade populacional dentro dos estudos clínicos, ou seja, ter o resultado da pesquisa clínica que é muito mais conectado a realmente o comportamento que esse medicamento vai ter depois no mundo real. Então, eu acredito que são os fatores aí relevantes para a atração de pesquisas clínicas para o Brasil. Perfeito, Paulo. A Priscila Laís coloca assim, houve um movimento significativo dos centros para a implementação de acesso remoto aos prontuários eletrônicos? Laís, essa é uma pergunta muito bacana, a resposta é não. Na realidade, o trabalho com dados e com prontuários eletrônicos não é um trabalho simples, é um trabalho bastante interessante. Existem algumas iniciativas, alguns prontuários que permitem acesso remoto, mas até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, da Lei de Dados na Europa, existem uma série de cuidados que são necessários quando a gente trata da veiculação de dados de saúde de forma remota. Então, são poucos os sistemas que atendem às regulamentações, né, que permitiriam esse tipo de acesso. Não significa que não seja uma tendência, né? É difícil arriscar um período, um tempo para isso acontecer, mas é algo que deve aumentar aí nos próximos 5 anos. Legal. E aí tem uma pergunta aqui do Júlio. O Júlio jogou no chat aqui, é nosso monitor. Júlio, você quer fazer a pergunta direto aí para o professor? Posso fazer sim. Oi, Paulo.
Boa noite, obrigado pela Boa palestra. noite. Eu queria saber sobre os estudos intervencionistas e observacionais e toda essa avalanche de dados de vida real. Como que você vê esse impacto no futuro? Se, por exemplo, esses estudos observacionais ou esses dados de vida real, eles podem levar à expansão de indicações, por exemplo? Porque hoje a gente vê muito uso off-label, principalmente agora nessa parte de kit aí que está saindo para a Covid, enfim. E eu queria entender mais se isso no futuro ou agora já está sendo possível essas expansões através de observações clínicas apenas. Muito bom. Júlio, sua pergunta é excelente, ela é extremamente atualizada, né? O uso de bases de dados, ele é de fundamental importância e ele vem a complementar a nossa capacidade de gerar evidência e responder perguntas. Então, sim, o uso de dados estruturados de mundo real pode sim ajudar a responder perguntas relevantes que podem levar, sem sombra de dúvidas, à mudança de uma indicação ou a uma pode ajudar a responder uma série de perguntas, né? Então, hoje a gente fala, nas empresas mais inovadoras do setor, a gente fala em, por exemplo, realizar pesquisa sem uso do braço placebo, né? Comparando com dados de vida real. E isso, do ponto de vista de intervenção para a população, né, é extremamente interessante e positivo. Então, sim, o uso das bases de dados é de fundamental importância, tem essa possibilidade de responder perguntas fundamentais, né? Se a gente tivesse bases de dados até mais estruturadas em alguns lugares do mundo, perguntas importantes com relação à Covid já estariam sendo respondidas. Mas não significa que isso não esteja acontecendo, tá? Tem um esforço muito grande também para a coleta de dados, por exemplo, para a Covid-19, né? E agora, com as vacinas, maior ainda, porque essas vacinas, muitas delas, ou a grande maioria, foi aprovada para uso emergencial. É um uso condicional, né? E faz parte da responsabilidade da agência regulatória tornar, então, acompanhar isso junto à empresa que fornece o produto. Então, o mundo real aí tem um papel de extrema importância para complementar o desenvolvimento clínico. Legal, obrigado. Maravilha. Perfeito. Ô, Paulo, tem aqui a Roseles Rosa, ela coloca boa noite. Agradeço enormemente a explanação sobre a pesquisa clínica, que me deixou, como iniciante da área, muito entusiasmada. Grata, Paulo. E chegou uma pergunta agora da Íria também, que ela diz assim: tendo a pesquisa clínica cada vez, né, sendo a pesquisa clínica cada vez mais evidente em sua importância, não seria necessário que a faculdade passasse a ver essa área de outra forma, já levando mais profissionais para o mercado com qualificação básica na área? Íria, é uma boa pergunta. Esse seria o melhor dos mundos, né? Mas, por exemplo, vamos pensar num curso de farmácia e bioquímica como o curso que eu realizei. As possibilidades são muito grandes de atuação profissional. Então, você colocar a responsabilidade na graduação pela formação profissional técnica, né, também grande. Não estou dizendo que não deva acontecer, mas mais do que isso, eu entendo que dentro da graduação a gente precisa de bons pilares, bons princípios, uma base de conhecimento sólida que permita com que a gente faça, com que a gente atue nas diferentes áreas profissionais. Então, sim, poderíamos falar mais de pesquisa clínica na faculdade, na graduação, mas eu entendo que uma parte dessa formação sempre vai depender da atuação, né? Essa é a minha visão desse tema, pelo menos. Legal. Tem uma outra aqui da Tainã. Com essa evolução digital, a área de UX, UI, né, design, é uma tendência para o futuro da pesquisa clínica? Olha, Tainã, sem sombra de dúvidas, a experiência de usuário é fundamental hoje em dia, em tudo que a gente faz. Quando a gente fala em coleta de dados eletrônica, de forma eletrônica, a gente fala do uso dessa ferramenta aqui, né? Não vai dar para vocês verem porque tem o fundo, mas eu estou mostrando meu celular, e pode ser um celular, pode ser um tablet, enfim, um dispositivo de coleta de dados, um relógio, um wearable. E a experiência de usuário é importante e, por trás disso, os profissionais do setor. Né? Então, ninguém de pesquisa clínica, ou muito poucos, entende de experiência de usuário, entende de coleta de dados, de aspectos técnicos. E aí vem aquela questão do grupo ser multidisciplinar. Então, sua pergunta é bem bacana, eu entendo que tem uma tendência de aumento de oportunidades para profissionais desses setores na pesquisa clínica também.
É isso aí, Paulo. As perguntas via Insta finalizaram. Eu acredito que é um tema extremamente importante, extremamente relevante. Hoje eu trabalho, Paulo, com doença rara na Casa Hunter. Você já deve ter ouvido falar da gente aí nessa luta, nessa briga com relação à pesquisa clínica. E é uma grande questão, né, que a gente sempre levanta, que é justamente a questão do usuário, né, da característica do usuário, do número de pessoas que participam desse tipo de pesquisa, e como fazer pesquisas, né, nessa área, como trazer pesquisas para o Brasil. Então, é basicamente tudo que você explanou aí durante a sua apresentação. Então, agradeço aí, parabéns mesmo pela palestra, pela aula magna. Com certeza a gente vai fazer aí alguns eventos nessa área aí aqui no Instituto Racine também. Eu queria saber dos alunos aqui da turma, se alguém tem alguma pergunta, se quer abrir o microfone para aproveitar, a gente tem aí ainda alguns minutinhos. Não, estão tímidos. Aí, Paulo, você deixou eles tímidos, hein? Jeito nenhum, imagina. Primeiro dia de aula, o pessoal tá tímido, tá com vergonha. E eles começam pelo módulo de pesquisa, não é isso, Rafael? Como que é? Isso, eles começam pela pesquisa, são 96 horas que eles possuem de pesquisa clínica, eles passam por um módulo de uso racional de medicamentos, passa por um módulo de farmácia clínica, de pesquisa clínica, bioestatística, então eles aprendem aí fazer cálculo de N, por que os artigos científicos trazem aí o N, qual que é o viés do artigo científico, se é que tem viés, o que analisar em um artigo científico, justamente para ter a base, Paulo, para implantar o que a gente chama de padronizar um medicamento em grandes instituições, como, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. Então, por que o SUS escolhe implantar, padronizar um determinado fármaco e outro não? É somente a característica de farmacoeconomia, que também é um módulo que a gente trabalha, ou envolve a pesquisa clínica, envolve a bioestatística, envolve a clínica em si, né? O usuário em si. Então, eles começam aí pela pesquisa clínica justamente para dar um embasamento teórico para eles, para que eles consigam avaliar dentro de um escopo, como se eles fossem a Conitec, né? A Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias no SUS. E a ideia com eles aqui é justamente essa, inclusive o TCC deles, eles desenvolvem uma defesa de um determinado produto como se eles fossem Conitec. Então, eles vão incorporar essa medicação no SUS ou eles não vão incorporar? Se incorporam por quê? Se não incorporam por quê? Então, é toda uma análise que eles fazem justamente para fazer isso. Pode ser em uma instituição pequena, em um hospital pequeno, pode ser para o SUS. Tá? Então, a ideia é essa. Maravilha. Muito legal, excelente proposta. Parabéns. Muito bom mesmo. Obrigado, Paulo. Valeu. Bom, Paulo, vamos manter o nosso contato, né? Acho que há a possibilidade de fazermos outros eventos, até porque o assunto tem muito que se falar, que se explorar, e portas abertas aí para vocês também estarem aqui com a gente, seja na nossa plataforma, seja em outras oportunidades. Rafael, quer passar mais algumas palavras? Não, eu acredito Depois, que é Paulo. isso mesmo. Agradecer ao Paulo mais uma vez aí pela disponibilidade, Paulo. Maravilha, gente. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Obrigada. Bem, encerramos então agora o nosso evento. Você que está no Instagram, entre na nossa rede social, no nosso site, racine.com.br, conheça um pouco mais da proposta pedagógica e, quem sabe, venha ser um aluno junto com os demais aqui nesta turma, 12ª turma do curso de Farmacologia Clínica. Uma boa noite a todos.